Vimos nas considerações anteriores que, em tese, a princípio, teoricamente falando, qualquer um pode subir a escada de Jacó. Escada que não é externa, escada que não está fora, escada não materializada com o madeiro, o prego, escada que está no meio de nosso cérebro. Essa escada é a própria glândula pineal ou epífise, que abre uma porta multidimensional. Os degraus dessa escada, diga-se de passagem, nada mais são do que as 33 vértebras de nossa coluna vertebral. Sim, as 33 vértebras de nossa coluna vertebral. Pela respiração, para quem domina a ciência ainda oculta do ato de respirar, ainda, por enquanto, é possível se puxar o ar de modo que o ar passe por essas 33 vértebras, oxigenando os nossos centros cérebro-espinhais. Centros cérebro-espinhais. De modo a oxigenar, levando energia ao topo de nossas cabeças. Bom, no passado, isso não era segredo para ninguém. Quase todo mundo sabia disso. Ninguém falava em epífise, em glândula pineal, mas sabia. Ninguém falava em Kundalini, em chakra. Ninguém falava em nomes para rotular atividades que eram tão corriqueiras, tão comuns, quanto o próprio ato de respirar. Como tudo era mais calmo, a vida mais contemplativa, o povo acessava a sede da sabedoria divina, a sede da alma, a fonte de ligação com o absoluto incriado. Era algo comum. Bastava respirar o ar puro. Ninguém se preocupava com o relógio. Enlatado não existia naquele tempo. Lixo mental era pouco se comparado a hoje. Bem pouco. Não havia televisão. A água era natural, todo mundo bebia água natural. Flúor e cloro? Flúor e cloro nem falar. Bebidas prontas, refrigerantes, não tinham também. Como o corpo humano é um organismo elétrico, químico, magnético, a sua potencialidade plena fica comprometida com a ingestão de toxinas. Repare na época de Abraão, repare na época de Isaac, repare na época de Jacó. Não tinha poluição. Comida nenhuma carregava a quantidade de lixo industrializado de hoje. Aspartame, vacinas químicas. Ninguém ouvia falar nisto. As mentes não eram oxidadas. O flúor, esse oxidante terrível do pensamento, é algo tão maléfico
que uma das primeiras providências tomadas nos campos de concentração nazista por Adolf Hitler foi aumentar o nível de flúor na água. Dessa forma, o cérebro humano oxigenava menos e ninguém pensava muito. Observem como pouca gente consegue dormir bem em nosso tempo. Notem a quantidade de pesadelos, sonhos estranhos. Pois é, a pineal da população mundial está desajustada. Muito mais do que inativa, desajustada. O mínimo que se poderia fazer, e aí vai uma dica para quem quiser minorar o comprometimento da sede de sua alma, seria cortar o máximo possível alimentos processados. Diminuir a enorme quantidade de lâmpadas dentro de casa. Não é ficar totalmente no escuro, mas é evitar aquele excesso de iluminação. Desligar a TV antes de dormir. Evitem que tirem a sua pressão, mirando pistolas em sua testa para ver se você está com febre. E o mais importante, durma com o seu quarto completamente escuro. Não é de agora isso não. Os egípcios, por exemplo, preservavam a saúde de seu sono. Costumavam usar em suas cabeças coroas em forma de serpente. Coroas em forma de serpente. Adornos que expressavam uma energia que o mundo aqui chamou de Kundalini. Que todo mundo tem essa energia que está adormecida na base da coluna vertebral e que é o combustível ativador da epífise. Jesus, aliás, apregoava às ocultas, não a todos, a seus discípulos mais próximos, o cuidado que se deveria ter com a epífise. O cuidado. Claro que a Bíblia não fala em epífise. Mas, se nós lermos Levi, que nós chamamos de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, veremos que ele registrou a recomendação do mestre de que os humanos deveriam ser prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes e manso como as pombas. Quer dizer, o próprio Jesus, quando aqui esteve em carne e osso, ensinou que devemos buscar primeiro o aperfeiçoamento moral antes de se cogitar a abertura de qualquer portal multidimensional, antes de se cogitar qualquer desenvolvimento de dons ou abertura de visões. Aperfeiçoamento moral. Em tese, a princípio, qualquer um pode subir a escada de Jacó. Em tese, por quê? Em tese, pelo simples fato de que, ao menos no nosso entendimento, não recomendamos a abertura de olho de Horus nenhum, sem um pré-requisito que é o aperfeiçoamento moral. E sem o preenchimento de 3 requisitos dificílimos de serem atendidos. Primeiro requisito, você saber quem é de fato você. Segundo requisito, buscar sabedoria e não mero conhecimento de informações aleatórias. E terceiro,
prática do bem, sem olhar a quem e sem querer nem um muito obrigado daquele que você ajudou. Sem esses 3 requisitos, nosso conselho é: caia fora. Não queira ativar epífise alguma, mesmo sabendo que ela é algo que Deus lhe deu quando criou você. Que você possui uma escada de Jacó encravado no meio do seu cérebro. E que você, a princípio, preenchidos aqueles requisitos, com o esforço para o aperfeiçoamento moral, pode sim, como Jacó, ver Deus face a face. É que o estímulo, meus amigos, da epífise também pode colocar a pessoa em contato com principados e potestades, sim, com os príncipes negros que ainda dominam este mundo, com a fonte de tantos assédios, pactos, compromissos ilusórios que retardam a marcha do progresso para a vida eterna, o progresso moral. Estamos insistindo com isso, progresso moral e espiritual do homem. A pineal está em você, não há dúvidas disso. Se você pudesse enfiar o seu dedo no meio das sobrancelhas para ir até o meio do seu cérebro, você encontraria a sede da pineal. Veria que ela está rodeada de fluido cerebral de todos os lados. É o Peniel de Jacó. É a sede da sua alma. A antena parabólica do seu espírito, que fez o nosso personagem de fundo deparar-se com a fonte criadora face a face, encontrando a sua salvação. Quando crianças, quando somos miúdos, nossa glândula pineal está em plena funcionalidade. A miudagem nos relata, muitas vezes, a miudagem de 7 anos, que coisas muito sutis são vistas por eles e nós achamos que são ilusões. Bobo é quem pensa que criança é boba. O fato é que a inatividade da epífise manteve os habitantes do planeta Terra na completa ignorância, sem norte, sem rumo, como ondas do mar que o vento leva de um lado para outro. Olha aí o número 666 da Bíblia, olha aí. O número 666 da Bíblia é uma marca na testa, uma marca no terceiro olho, uma marca no portão de conexão. Precisamente para que a epífise fique inativa, calcificada, sem uso algum, tornando as massas ignorantes, distraídas, apegadas à materialidade. Ainda vigora na Terra e vigorará por alguns anos o governo oculto de draconianos que regem as tomadas de decisões no planeta. Não é interessante para as hostes espirituais da maldade a que se refere o apóstolo Paulo em Efésios deixar as massas entenderem que somos seres divinos, que carregamos um paraíso portátil em nosso espírito. Sim, quem se conecta à fonte criadora acessa a superabundância divina, liberta-se dos preconceitos, do cabresto das religiões, do sistema financeiro, político,
cultural. Os habitantes do nosso planeta ficam na superficialidade. Marionetes, não entram dentro de si mesmos. Como a nossa mente cria a nossa realidade, quanto mais tapados, mais doentes, mais depressivos, mais pobres, pobre de dinheiro mesmo que eu estou falando, mais débeis, mais vazios, mais mergulhados na ignorância nossa de cada dia. A epífise não se circunscreve apenas àquilo que nós estudamos nas escolas, que ela seria apenas ligada a atribuições sexuais no período infantil. Ela não é um simples órgão instintivo cuja força decresce com o passar dos anos, tornando-se um órgão morto. A glândula pineal é a glândula da vida mental e da vida espiritual. É a glândula da vida mental, porque é a sede da alma, composta por mente, vontade e emoção. E é a glândula espiritual, porquanto é a antena parabólica de nosso espírito, formado pela comunhão com Deus, pela consciência de que somos seres eternos e pela intuição. Você sabe o que é intuição? A intuição é a inteligência de Deus em você. Por isso que a glândula pineal é a glândula da vida mental e da vida espiritual. O núcleo da epífise, para quem tem olhos de ver, é como uma flor resplandecente. Prestem atenção um pouquinho nisto. Contendo átomos etéricos, cuja natureza é translúcida. Há átomos etéricos de natureza translúcida, verdadeira porção do fluido cósmico universal, o Akashi dos antigos iniciados das escolas de mistério da Pérsia, que no Salmo 148, versículo 8, são chamados de vapores que executam a criação de Deus. Em alguns casos, esses átomos etéricos, cuja natureza é translúcida porque precisaríamos de uma quantidade, ainda que mínima, de ectoplasma para podermos vê-los a olhos nus. Esses átomos etéricos de natureza translúcida se materializam sobre a forma de cristais de hepatita, mas isto não são em todas as situações. Há situações em que esses átomos etéricos de natureza translúcida ficam em estado embrionário. Isso não quer dizer que a epífise também não esteja em ação. São átomos translúcidos, em algumas situações, que não chegam a se concretizar em cristais de apatita. E mesmo assim, não são menos reais do que aqueles outros que se materializaram sob as vestes de um cristal de apatita. A epífise, portanto, é o centro das forças criadoras que regem elementos psíquicos de nós homens, excedendo em muito as meras manifestações do sexo ou a simples influência da libido. Sim, é algo muito maior. O que importa assinalar é que todos nós, independente do que acredita,
independente da leitura que faça das coisas do mundo? Todos nós, assim como Jacó do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, todos nós podemos ajustar a nossa epífise à nova vibração do planeta. Uma nova vibração que está se implantando a passos largos. Em breve, seremos reintegrados à comunidade interplanetária dos mundos regenerados. Daqui a 30 anos, as senhoras, os senhores irão ver. Bom, mediante o pensamento centralizado no centro de nossos corações, concentrando no centro do nosso coração, pensando, fechando os olhos e pensando no centro do nosso coração, é possível entoarmos orações a Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece o quê? A pineal é reajustada ao concerto orgânico das diversas moradas da casa do Pai. Ou você acha que o que Deus poderia fazer de melhor é o que existe aqui? E o que ocorrerá? Ocorrerá a libertação das unidades força que segregam nossos hormônios espirituais. Sim, amigos, nós temos hormônios espirituais. Esses hormônios espirituais equilibram a vida física. Um dia, esses hormônios espirituais serão estudados nas universidades. Esses hormônios dos nossos corpos sutis podem melhorar as nossas possibilidades. Podem abrir o nosso entendimento para o grande aprendizado que, por enquanto, ainda está distante deste mundo. Por enquanto. Esse aprendizado é o acesso aos multiversos infinitos, a escada de Jacó, figurativamente falando. Mas tem uma senha para esta possibilidade. Uma senha enunciada há mais de 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Supremo Governador do planeta Terra e das coletividades que a circundam. Ao cabo desse insignificante estudo de uma simples formiguinha que anseia pelo teu amor, queremos agradecer-lhe pela nova chance que está sendo dada ao nosso planeta. Equilibra os centros vitais dos nossos irmãos. Burila os nossos núcleos de força. Limpa e abençoa as nossas aquisições puras e sadias, que excedem o torvelinho do jogo de interesses dos que ainda dormitam na matéria. Sabemos, Sananda, que os teus prepostos estão nesse momento de aparente dificuldade, trabalhando para a abertura das consciências. Então prepara-nos para a vida verdadeira, com novos valores, novas regras, novas formas de pensamento, capazes de abrir o nosso entendimento
acerca dos mecanismos que norteiam a vida aqui e em teu reino eterno de justiça e de verdade. Amém.